Que nossa vida seja um testemunho que abre e não que fecha as portas do reino. Que a chave do conhecimento em nossas mãos seja usada para abrir, para iluminar, para guiar, nunca para trancar ou obscurecer o caminho de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Meus irmãos e minhas irmãs, há algo de singularmente paradoxal na busca por significado e salvação. Em nosso íntimo, nós aspiramos à luz, à verdade, à vida em plenitude. Mas por vezes, somos nós mesmos que inconscientemente subtraímos as chaves que abrem as portas para essa mesma plenitude. As leituras sagradas de hoje nos convidam a confrontar com essa paradoxal realidade em que vivemos. E ao mesmo tempo em que nos oferecem a chave autêntica para a verdadeira libertação. O Evangelho de São Lucas nos coloca diante de um Jesus que, com uma autoridade avassaladora, desmascara a hipocrisia dos escribas e fariseus. Jesus lhes dirige ais, que são como lamentos, e vimos das reflexões dos dias anteriores, que não são apenas condenações, mas profundas tristezas pela cegueira espiritual dos escribas e dos fariseus. A repreensão mais contundente de Jesus ecoa em nossos ouvidos: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. São Lucas capítulo 11, versículo 52. Imaginemos, irmãos, a cena. Um tesouro inestimável, o conhecimento salvífico de Deus, o acesso à sua intimidade, que está guardado por uma porta. E a chave é escondida, é subtraída por aqueles que deveriam ser os guardiões e facilitadores do acesso. Observe que há uma dupla perversidade desse ato. Eles não apenas falham em conhecer verdadeiramente a Deus, em ser íntimos e familiares com o seu ministério ou com o seu mistério, mas se tornam um motivo de obstáculo para aqueles que sinceramente desejam trilhar o caminho da fé. Essa atitude revela uma faceta sombria da natureza humana. Quando não conseguimos alcançar algo que desejamos, brota em nós a esperança sutil e mesquinha de que os outros também não consigam. Essa é a chave que nós chamamos de subtraída, escondida. Em uma dimensão mais perigosa, não é apenas a negação de um bem a si mesmo, mas a perversa negação desse bem ao próximo. O magistério da Santa Igreja, ao longo dos séculos, sempre admoestou contra a má fé daqueles que detêm o conhecimento da fé, mas o usam para oprimir ou afastar, em vez de edificar. São Gregório Magno, por exemplo, em suas homilias, ele exortava os pregadores a serem trombetas de Deus e não sepulturas que escondem a palavra. Jesus prossegue com outro ai, que desvela uma hipocrisia ainda mais profunda. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Assim testemunhais e aprovais as obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. São Lucas capítulo 11, versículos do 47 ao 48. Observe, eles honravam os profetas mortos, mas rejeitavam a profecia viva que se manifestava no próprio Jesus. Há aqui uma desconexão abissal entre o culto externo e a atitude interior. É a fúria da mesquinhez que busca apagar a luz para que as próprias sombras não sejam expostas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos refletir sobre a enraizada convicção de que basta arregaçar as mangas e procurar se tornar pessoas melhores. Esse moralismo tão difundido em nossa sociedade laica torna-se um pretexto para acobertar juízos venenosos contra os outros e o direito de passar de vítimas a carrascos quando o jogo se torna muito duro. É uma espiritualidade de autojustificação que, longe de abrir as portas, as tranca
impedindo a entrada da verdadeira graça. É nesse cenário de portas fechadas e chaves roubadas que a carta de São Paulo aos Romanos irrompe com um hino de libertação, uma chave de acesso à vida. São Paulo nos oferece uma proposta libertadora e luminosa, um convite a abandonar a esperança de que sejam as nossas mãos a nos garantir felicidade e a começar a crer no que Deus escolheu fazer por nós e por cada homem. Abertamente, o apóstolo declara: agora, porém, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Pois não há distinção. A justiça ou retidão de Deus não é mais alcançada por obras da lei, mas pela fé. Ele prossegue com uma clareza que corta o véu da ilusão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a chave. Não é uma chave que se conquista por méritos ou por ritos externos, mas que é recebida como um dom, um presente imerecido da graça divina. Cristo é o instrumento de expiação ou propiciação e lasterion que Deus estabeleceu em seu próprio sangue. Romanos capítulo 3, versículo 25. Cristo é a resposta. Ele é a resposta divina à nossa incapacidade de nos justificar por nós mesmos. A teologia patrística, desde Santo Agostinho, tem sublinhado a centralidade da graça divina. Santo Agostinho, em sua obra sobre a natureza e a graça, argumenta que a salvação é inteiramente obra de Deus e que o homem, sem a graça de Cristo, é incapaz de praticar o bem que o conduz à salvação. Se nós lembrarmos um pouco na história, o Concílio de Trento, séculos depois, reafirmou que a justificação é um dom de Deus, alcançado pela fé em Cristo e operado pela graça do Espírito, embora a cooperação humana seja também necessária. Paulo conclui glorificando a Deus, em Romanos 3,26, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E então, nasce aqui a pergunta crucial: onde, pois, está a jactânia, que nós lemos no texto de Romanos 3,27? Foi excluída? Por qual lei? Pela das obras? Não, pela lei da fé. Veja, São Paulo está dizendo, quando ele pergunta onde, pois, está a jactânia, ele está dizendo que diante dessa justiça que é dom gratuito, que motivo sobra para o ser humano se orgulhar ou se gabar de suas próprias conquistas espirituais? Meus irmãos e minhas irmãs, não há lugar para a soberba, para a autossuficiência, para a vanglória de quem pensa ter em suas mãos a chave de sua própria salvação. O contraste é cristalino aqui. De um lado, a chave roubada do conhecimento que impede o acesso e alimenta a hipocrisia, e do outro lado, a chave da graça oferecida gratuitamente por Cristo, que abre as portas da verdadeira justiça e da glória de Deus. Que nós possamos hoje, nessa liturgia, com humildade, abandonar os raciocínios vãos e essas chaves roubadas que nos impedem de entrar e de permitir que outros entrem. Que possamos largar o moralismo que julga e as máscaras que escondem, que acolhamos com um coração sincero a proposta libertadora e luminosa de São Paulo, e que a fé em Jesus Cristo seja a nossa única e verdadeira chave, aquela que nos dá acesso à graça, que nos justifica gratuitamente, que abramos finalmente as portas do nosso coração para que a luz de Cristo penetre em cada recanto, transformando-nos em instrumentos da sua paz e da sua justiça para o mundo. Que ao invés de edificar sepulcros, edifiquemos pontes de fé e de amor, testemunhando com a vida a boa nova que nos foi dada.
Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.